A dupla Bavi estão classificadas para as semifinais do Baianão, mas agora é mudar a chavinha porque o Bahia tem decisão na pré-Libertadores e o Vitória estreia na Copa do Brasil fora de casa. E mais, 18 jogos de invencibilidade do Leão. Esses são os rolês de assuntos do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jadson Batista e sejam bem-vindos a este canal. Como é de praxe, se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe este conteúdo com geral, beleza? Pois bem, a dupla Bavi se classificaram no último sábado para as semis do Baianão. O Bahia vai enfrentar a equipe do Jacuipense dentro da casa de apostas Arena Fonte Nova, às 16 horas do próximo final de semana, pelo primeiro jogo de ida da semi. A equipe de Riachão de Jacuípe que terminou na segunda posição. Já o Vitória, que terminou em primeiro e fechou a última rodada da primeira fase do Baianão ali contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, vai tornar a enfrentar a equipe do Carcará, porque a própria terminou na quarta posição. Então, o primeiro jogo de ida entre as duas equipes será dentro do Carneirão mais uma vez. E assim, o Vitória está a 18 jogos de invencibilidade, sob o comando de Thiago Carpini, igualando ali a sua quinta maior sequência na história como invicto. Meus amigos, e assim, o Vitória não perde desde 2024, desde novembro de 2024. A última vez que o Vitória perdeu foi para a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no segundo turno, na qual perdeu ali por 2-1. De lá para cá, não sabe o que é uma derrota. Até no começo da temporada, quando acharam que o Negro iria perder, não perdeu. Empatou contra o rival e contra o Leão do Pici venceu aquela partida de virada. Entretanto, o Leão tem que mudar a chavinha porque na terça-feira já tem decisão, que é na primeira fase da Copa do Brasil contra a equipe do Maranhão, lá em São Luís, atuando no Castelão. Esse jogo vai ocorrer às 19 horas. E assim, na segunda-feira, quem concedeu ali entrevista na coletiva de imprensa foi o zagueiro Lucas Halter, e ele foi indagado sobre a sua experiência de já ter sido campeão da Copa do Brasil e como essa experiência agregaria ao elenco neste momento. Acompanhe. Gabriele Gomes, do Globo Esporte. Você foi campeão da Copa do Brasil em 2019, quando era mais jovem. Como o Lucas Halter, de agora, com mais experiência e com o título da competição no currículo, se enxerga para a partida de amanhã? Como essa sua experiência pode ajudar? Bom, título muito importante, né, que eu pude ter conquistado. E, cara, o nível de experiência, claro que ele vai evoluindo durante os anos, mas a gente sabe que vai ser uma partida difícil, por ser uma partida de eliminatória. A gente sabe também que vão ter desafios durante os 90 minutos e a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para o que vai enfrentar, campo, adversário, tudo. Então, não só eu, mas como acho que toda a equipe tem uma certa experiência para esse tipo de jogo. E outra coisa, a sua experiência como campeão da Copa do Brasil neste momento, do meu ponto de vista, não vai agregar em nada para o elenco. Porque já tivemos vários outros jogadores vestindo a camisa do Vitória, como foi aquela final de 2010 pela própria Copa do Brasil, e não conseguiram ser campeões, não conseguiram, apesar que do outro lado tinha uma excelente equipe. Mas não conseguiram. E assim, a sua experiência tem que ser para tentar ganhar a sua primeira, vestindo a camisa do Vitória. E a sua experiência só vai agregar, só vai funcionar se tiver todo mundo em sintonia, quererem atuarem juntos, não terem ali rachas no elenco. Aí sim, poderá contar em muito a sua experiência. E por se falar na competição, só do Vitória estar participando da Copa do Brasil neste momento, já vai embolsar aí mais de R$ 1,5 milhão. E outra coisa, se vencer o esquadrão quadricolor, vai embolsar um pouquinho mais de R$ 1,5 milhão, em torno aí de 1.800.000, chegando ali a 2. E se passar pelo Macão e depois pela equipe do Náutico, chegando aí até a terceira fase,
vai embolsar quase 2,5 milhões de reais. Mas para isso, precisa vencer se quiser continuar sonhando em ser campeão da Copa do Brasil. Precisa vencer, senão, e outra coisa, já é o terceiro ano consecutivo que o Leão não consegue nem chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. E para fechar os rolês de assuntos do Vitória, sobre aí o tão sonhado 9, surgiu aí de última hora, havia uma conversa quase certa com o atacante Federico Girotti, de 25 anos, que estava quase certo, mas Gabriele Gomes, há poucas horas, trouxe a informação de que o Talheres não vai fechar negócio com o Vitória sobre o atleta, porque o clube argentino está pedindo aí 5 milhões de dólares e o Vitória não quer dar esse valor para o Talheres. Então, neste momento, está encerrada aí, né? De momento está encerrada a negociação com o Talheres de Córdoba. E assim, o tão sonhado 9, faltando alguns dias aí para fechar as janelas de transferência, acredito que não vai vir. Saindo do rolê Vitória, vamos entrar no Bahia, que também tem decisão na terça-feira pelo jogo da volta da pré-Libertadores. Pois é, torcedores, hoje é dia de Bahia, que terá um grande desafio dentro de casa para vencer a equipe do The Strongest da Bolívia. Porque no jogo de ida, o esquadrão vacilou, pecou demais nas finalizações, teve inúmeras chances de sair com placar favorável, mas não o fez. Na primeira etapa, logo aos 5 minutos, teve um jogador expulso da equipe adversária. Então, praticamente aí, os 90 minutos e mais os acréscimos, o Bahia teve um homem a mais em campo e não conseguiu fazer um placar que lhe fosse favorável. Entretanto, ali no finalzinho da primeira etapa, saiu perdendo. Mas na segunda etapa, no meio da segunda etapa, conseguiu um empate, mesmo assim tendo os seus atacantes pecando bastante em finalizações. E assim, precisa vencer para continuar sonhando com a fase de grupos da Libertadores. Porque se passar pela equipe boliviana na terça, vai para a terceira fase da pré-Libertadores, que vai ali enfrentar ou o Nublense ou o Boston River do Uruguai. Por se falar nisso, o Boston River saiu na frente da equipe chilena. Então, aí para o segundo jogo da volta, ninguém sabe quem é que vai conseguir vencer, se é os uruguaios ou o chileno. Mas o Bahia precisa vencer se quiser continuar sonhando. E na última sexta-feira, a equipe boliviana desembarcou em Salvador e fez todos os seus treinamentos no CT do Vitória, no Barradão. E foi aí neste momento que os torcedores aproveitaram para ficarem tirando zoação um com a cara do outro. O primeiro perfil a tirar sarro ali com o rival escreveu assim, entre aspas, o primeiro time a treinar no Barradão para a Libertadores não é o Vitória. Que parada, né? Isso porque o Leão da Barra quase se classificou para a Libertadores da América, mas nunca conseguiu. Já o segundo perfil, em tom de brincadeira também, disse o seguinte, o perfil JMECV falou assim, cometa o crime The Strongest. Isso porque são rivais e quer que a equipe boliviana elimine o Bahia dentro da Arena Fonte Nova. Tudo ali em tom de boa zoação, de brincadeira, tudo só para descontrair o momento. E para fechar o rolê de assuntos sobre o esquadrão, tem jogador chegando antes que a janela de transferência se feche. Se trata do goleiro Ronaldo, que era da base do Vitória, passou no time principal e não ficou. Só que neste momento ele chega por empréstimo do Atlético Goianiense para o Bahia, viu? Porque ele não vai ficar lá, ele não quer disputar a Série B, então o Atlético resolveu emprestá-lo para disputar a Série A. E outra coisa, ele tem vontade, o desejo dele é trabalhar com Rogério Ceni, seu ídolo. Toda essa informação foi trazida por Vene Casagrande. Só que assim, o Bahia estava e está à procura de um arqueiro que venha para ser titular da meta. Venha para ser titular. Ronaldo, neste momento, vai chegar para ser a terceira opção do tricolor baiano, porque Denis Júnior não vai ficar na equipe. Então, Ronaldo precisa bater as metas aí para ser comprado em definitivo para ficar no esquadrão. E se o Bahia avançar até a fase de grupos, eu acredito que na segunda janela de transferências possa ser que o esquadrão busque outro arqueiro aí para tentar ser titular
da meta do Bahia. Outra informação que surgiu aí nas últimas horas e foi veiculado por algum pessoal da imprensa, né, por alguns aí, inclusive Jonas Stelman, viu que teria ali, né, uma conversa do Bahia, o interesse do Bahia no atleta meio atacante aí, Lohan, do Flamengo, de 18 anos. Só que depois, Yuri Santana, que cobre o Bahia, diz que não é verdade. Diz que pediu ali desculpa aos colegas, mas não é verdade. Diz que esse assunto não esteve na mesa, não esteve na pauta do esquadrão e que simplesmente nunca existiu esse interesse do Bahia. Só que assim, o Flamengo quer vender o moleque, porque teve oportunidades, dizem que é promissor, mas até agora nada. Já tem 18 anos, quem sabe lá para frente. No momento, eu acredito que o Flamengo queira fazer caixa. Então, joga aí ventilando o jogador para ver quem paga mais. Na questão se houve ou não, Jonas Stelman disse que o staff do jogador disse que houve. Ele aí soltou uma nota agora à noite, dizendo que alguém do Bahia o procurou, disse que não houve essa conversa, que ele respeita e que prefere ficar com a opinião do clube neste momento. Mas assim, se houve, tá ali, né, para não ter tanto burburinho, para não elevar ali o mercado, não deixar o jogador com as cifras um pouquinho maiores. Então, neste momento, vamos ficar aí, né, só aguardando as últimas horas antes que a janela de transferência se feche. E no meu ponto de vista, para mim, o Bahia tem que trazer jogadores pontuais, jogadores que possam chegar para disputar o Brasileirão e a Copa do Brasil, deixando aí ó, a Libertadores para a temporada seguinte. Por quê? Neste momento, o clube precisa de jogadores mais cascudos, mais densos. Essas competições, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, o Brasileirão é muito denso. A Copa Libertadores é muitíssima disputada, é muito dura. A Copa do Brasil é um tiro mais curto, mas fora isso já tem o estadual e a Copa do Nordeste. Então precisa ter jogadores pontuais para na hora de precisar pôr alguém à altura do que é titular, possa ter no banco. E neste momento, se for para ganhar tudo, beleza, bom trabalho, boa performance. Mas eu acredito que não vai dar para ganhar tudo. O brasileiro, a Copa do Brasil, o Bahia está carente. O último título brasileiro do Bahia tem 36 anos. Da Copa do Brasil, nunca chegou a semi. Então, é bom ganhar esses dois nacionais. Mas se ganhar a Libertadores, para mim vai estar bom também. Vai estar excelente. E aí, torcedores, é dessa forma? Tem que ganhar tudo ou só priorizar um ou dois títulos?